Olá, irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer, nesta oportunidade, poder estar estudando com você mais uma vez a Palavra de Deus. Hoje nós estaremos fazendo o estudo no texto que se encontra em Gálatas, capítulo 4, versículos de 12 a 20. Eu convido você a pegar a sua Bíblia, ou a abrir o seu telefone ou smartphone para podermos estar fazendo essa leitura. Gálatas 4, versículos de 12 a 20. A perplexidade de Paulo. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendeste. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto, antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou o testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para mudar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Puder eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Que Deus abençoe sua palavra lida. Vamos orar pedindo a Deus que esteja nos conduzindo no estudo que estaremos realizando. Amado Deus, eterno Pai, glorificado seja o teu nome. Nós te louvamos, Senhor, pela palavra lida. Te louvamos, Senhor, porque nesse momento temos a oportunidade de estar estudando, mas queremos, Senhor, ouvir a Tua voz. Pedimos que o Senhor fale conosco, Senhor, fale aos nossos corações por meio do estudo da Tua palavra, por meio das exortações que o Teu servo está fazendo àquela igreja, ó Pai, que nós possamos ser doutrinados, dirigidos, guiados por Ti. Senhor, se tem alguma coisa errada na nossa prática, se nós estamos, ó Deus, em desacordo com a Tua doutrina, com a Tua palavra, Senhor, que nós possamos ser nesse momento tocados pelo Teu Espírito Santo e que através desse estudo, Senhor, possa haver mudança de comportamento, possa haver cura, possa haver, ó Deus, realmente transformação, que nós não venhamos a sair, ó Deus, desse momento de estudo da mesma forma que nós entramos. Usa-me, ó Deus, nesse momento de acordo com a Tua vontade e que esse estudo, Senhor, possa estar falando aos corações e que a todo tempo, a qualquer tempo, ó Deus, em que ele seja acessado, o Teu Espírito Santo possa falar no coração daqueles que estarão ouvindo. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, alguns teólogos dizem que a carta de Paulo é uma das cartas mais difíceis realmente das cartas escritas pelo apóstolo e que depois de estudarmos a carta aos Gálatas nós estamos aptos a estudar qualquer uma das cartas de Paulo, porque aqui Paulo vai usar termos, Paulo vai aplicar uma escrita diferente até da forma como ele lida em outras cartas. Fato é que essa é uma carta difícil e eu acredito com toda convicção, né? Não acredito tendo uma certa incerteza. Porque, como podemos ver aqui, Paulo vai dizer que eu quisera estar com vocês e poder falar em outro tom. Então, acredito que até para o próprio apóstolo estava sendo difícil escrever aquela carta para pessoas que eram
tão queridas a ele. A gente viu que na aula passada, Paulo encerra falando, versículo 11, né? Receio de vós tenha eu trabalhado em vão. E o apóstolo, ele está tão estarrecido diante daquilo que ele tem ouvido falar a respeito do comportamento dos Gálatas, que ele chega a pensar que o trabalho que ele realizou ali naquele local, naquela localidade, com aqueles irmãos, teria sido em vão. Paulo veio falando, Paulo foi duro quando ele fez resumo da vida dele. Paulo se abre ali falando da sua conversão, falando do embate dele com Pedro, falando daquilo que, contando, narrando sua vida. E quando chegamos ali no capítulo 3, Paulo vai falar: ó insensato Gálatas, não é? Quem foi que vos fascinou? Quem vos enfeitiçou? Por que vocês mudaram assim tão de repente? E lembro que na ocasião em que demos esse capítulo, eu cheguei a falar: irmãos, se a gente fosse trazer para os dias de hoje, para a nossa linguagem, Paulo estaria falando: vocês estão doidos, gente? Vocês estão malucos? Vocês perderam o juízo? Né? Quem é que lançou o feitiço? Quem é que fez macumba para que vocês saíssem do caminho, saíssem daquilo que vocês foram ensinados? E agora vocês estão entrando aí nessa teologia totalmente errada, nesse conceito errado de salvação, de que você pode se salvar pelos seus feitos e não pela obra de Cristo. Quem é que enfeitiçou vocês a respeito de que a obra de Cristo não estaria completa, que precisaria da ajuda e do apoio de vocês em algum momento? É isso que Paulo está realmente aqui colocando. Mas quando a gente chega aqui agora no capítulo 4, principalmente a partir agora desse momento do versículo 12, a gente vai ver que Paulo, ele vai mudar o tom dele. Paulo vai ficar assim... inclusive é uma coisa que a gente sempre, pelo menos faz parte das minhas orações, pedir a Deus a medida certa. Porque principalmente quando estamos educando, não é, os nossos filhos, ficamos sempre naquele limite entre entre o que é educar, o que é repreender, o que é corrigir, o que é extrapolar a correção, o que é extrapolar, não é, essa exortação nossa com relação ao nosso filho, o tom de voz, qual o tom de voz certo para lidarmos com ele, se devemos exaltar o tom de voz, se devemos manter a voz mansa. A gente está sempre nesse embate conosco mesmo, e eu estou sempre pedindo a Deus: Senhor, me dá ali os limites, me dá a temperança, me dá, Senhor, ali o limite que eu devo utilizar entre a correção, a aceitação daquilo que está errado. Me mostra, Senhor, o caminho realmente que eu devo seguir. E aqui a gente vê que Paulo, ele veio, precisou realmente ser duro. Paulo foi duro, chamar atenção, chamar eles, não é ali, porque esse início do capítulo 3, quando Paulo começa ali: ó insensato Gálatas, não é? Quem vos enfeitiçou? Quer dizer, a pessoa está lendo aquela carta, a gente não pode perder isso também da nossa mente, de que isso aqui não são capítulos, não é? Originalmente era apenas uma carta, e de repente ali no meio da carta Paulo vem com essa chamada de atenção. Com certeza, se foi um momento em que todos pararam, ouvidos e olhos aguçados, para ouvir o que o apóstolo estava falando, para ouvir o conteúdo da exortação do apóstolo naquele momento. Mas agora Paulo começa ali a abrandar, ali como um pai amoroso que após uma correção, ele vai ainda estar corrigindo, mas agora com um tom de voz mais ameno, com uma palavra mais branda, mostrando a eles que a correção não é por falta de amor, ao contrário, só corrige quem ama. Quando nós não amamos, não ligamos. E Paulo amava esses irmãos. E apesar dele dizer: olha, eu fico em dúvida até se
o meu tempo aí foi em vão. Paulo com certeza sabia que o Espírito Santo havia operado na vida daquelas pessoas e que continuaria operando através desses escritos e que com certeza não foi em vão o trabalho que ele havia realizado ali. E agora no versículo 12, Paulo começa aqui falando, irmãos, sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Essa tradução no grego, ela é a seguinte: tornem-se como eu, pois eu como vocês. Não tem aqui, pois eu sou como vocês, não tem esse verbo. Então ela fica, tornem-se como eu, pois eu como vocês. O que Paulo está dizendo aqui quando ele diz, sede qual eu sou, pois também eu sou como vós? Aqui a gente pode, para trazer a memória dentro dessa carta aqui mesmo, lembrar o texto quando Paulo critica Pedro dizendo, Pedro, se você se comporta como um gentio, se você já não... Porque Paulo ali naquele texto está falando que Pedro já não tinha mais aquele rigor com as leis judaicas e a gente vê isso através da história ali no livro de Atos, quando ele é chamado à casa de Cornélio. Antes ele tem o sonho, desce aqueles alimentos e o Senhor diz, alimente-se. Pedro diz, não, Senhor, isso é impuro. E Deus diz para ele, Pedro, não torne a fazer impuro aquilo que eu já purifiquei. Então Pedro, ele tinha essa noção, e Paulo ali, quando exorta Pedro, ele diz, Pedro, por que você, agindo como um gentio, você que age como um gentio, você que sabe que as leis judaicas já não são válidas para o tempo em que nós estamos vivendo, não dentro desse contexto, dentro desse rigor todo aí dessa prática, por que você quer obrigar os gentios a viverem como judeus? É nesse contexto que Paulo está falando para aqueles irmãos, olha, sede, pois, como eu, porque eu sou como vocês. Paulo está dizendo para aqueles irmãos, eu já não pratico mais esses rituais judaicos, eu já não faço mais a dieta judaica, eu consigo entender agora que o batismo substitui a circuncisão, eu já não vejo mais o rigor de seguir o calendário judaico, e eu que sou, lembra no início da carta, não me esqueça agora se é o capítulo 1 ou o capítulo 2, que Paulo vai dizer que ele é judeu de judeu. Paulo vai aqui fazer uma descrição daquilo que ele é, um resumo daquilo que ele é, e Paulo vai mostrar, ele vai dizer que ele é da tribo de Benjamim, que entre os fariseus ele era um dos mais rigorosos. Então ele está dizendo, olha, eu que sou judeu e que vivi como judeu e era rigoroso em todas essas leis, agora eu consigo entender, Pedro, eu consigo entender que não preciso viver assim, eu já não sigo mais esses rigores. Por que vocês vão viver esses rigores? Por que vocês que já nasceram livres de todos esses... de todo esse peso, que a lei judaica trazia, por que vocês vão puxar isso para vocês? Por que vocês vão querer viver debaixo da lei se vocês já foram salvos debaixo da graça? Está aqui no capítulo 1, no capítulo 1, a partir do versículo 10, Paulo fala assim, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Cristo Jesus. Porque ouviste qual foi o meu procedimento outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso na tradição dos meus pais.
Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne ou sangue. Então aqui a gente vê Paulo falando, olha, eu que fui um dos mais zelosos, eu fui um dos fariseus mais zelosos que existiu. E hoje eu já não vivo mais no farisaísmo e não vivo mais debaixo dessa lei judaica. Então, por que vocês querem viver dessa forma? É isso que Paulo está dizendo aqui. E eu acharia interessante você fazer essa anotação aí na sua Bíblia. Quando Paulo diz, seja qual eu sou, pois também eu sou como vocês. Em outra carta, Paulo também vai dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo não diz, me imitem porque eu sou o guardião da lei, me imitem porque eu faço assim, assado. Mas Paulo vai, é muito importante entendermos isso. O que Paulo vai dizer é, sede meus imitadores porque eu imito a quem? A Cristo. Aí é que está o ponto de seguirmos a Cristo, imitarmos a Cristo, termos por alvo Cristo. E Paulo está dizendo, eu vivo, né, Cristo. Então podem me imitar porque o meu alvo é Cristo. E ele aqui continua, irmãos, assim vos suplico. Quer dizer, Paulo está como que eu suplico que vocês sigam o meu exemplo, eu suplico que vocês me ouçam, eu suplico que vocês entendam aquilo que eu estou falando. E logo abaixo, Paulo ainda vai dizer assim, olha, em nada me ofendeste, porque pode até parecer, no que já lemos da carta para trás, que Paulo estivesse ofendido com aqueles irmãos. Precisamos entender que Paulo até deveria, de fato, ter ficado ofendido com algumas colocações, com algumas posições. Mas Paulo era superior a isso. Aqui entra uma questão aqui de perdão. Olha quantas lições, não é? Às vezes a gente passa os olhos por determinados versículos, principalmente um versículo difícil como esse aqui, que precisa ser colocado dentro do contexto para que possa ser entendido, mas quando Paulo fala aqui, ó, em nada me ofendeste, Paulo está dizendo, olha, eu sou superior a todas essas coisas, e Paulo está aqui, ó, ele mostra realmente que ele não está ofendido no sentido de que ele está cuidando, zelando daqueles irmãos. Porque também vem aquele sentimento, às vezes, quando nós somos... Nós somos retirados de um determinado cargo, nós somos como que colocados de lado em determinadas circunstâncias. A gente vê aqui uma questão quase que não da parte de Paulo, mas principalmente da parte dos judaizantes, o partidarismo, não é? Eles vão estar criticando a forma de Paulo evangelizar, eles vão estar criticando aquilo que Paulo fala, e Paulo está aqui defendendo o evangelho. Paulo não está se defendendo, ele está defendendo o evangelho, e ele se preocupa em ir atrás daqueles irmãos e cuidar daqueles irmãos. Mais adiante a gente vai ver Paulo dizendo, sinto novamente as dores de parto. Do cuidado que ele tem em gerir aqueles irmãos, em cuidar daqueles irmãos. Então a gente está vendo aqui a superioridade de Paulo com relação às coisas pequenas do nosso dia a dia, coisas pequenas que às vezes para o nosso emocional, eu sei, elas são muito grandes, mas irmãos, nós precisamos aprender a colocar realmente as coisas de Deus acima dos nossos sentimentos, acima das nossas
prioridades até mesmo com relação a isso, porque veja, na vida do apóstolo, ele não estava indo para Gálatas, mas ele fica doente, e ao ficar doente ele se dirige à região ali da Galácia, ali ele prega, e agora os judaizantes chegam lá e querem levar aqueles irmãos para um outro lugar. A gente viu aqui no versículo 11 mesmo, ele dizendo: receio de vós, eu tenha trabalhado em vão. Seria muito comum, como nós fazemos no dia de hoje, Paulo dizer assim, receio de vós tenha eu trabalhado em vão para conosco, estou lavando as minhas mãos, eu já fiz a minha parte, eu já preguei o evangelho para vocês, vocês já conhecem a verdade, agora sigam quem vocês quiserem. Já ouviram esse tipo de expressão, esse tipo de desabafo, esse tipo de superioridade que muitas vezes nós falamos, cometemos e trabalhamos? Às vezes as pessoas falam isso até mesmo com relação aos filhos. Ah, não, eu lavei minhas mãos, entreguei para Deus, agora eu estou aqui e Deus é que sabe. É muito fácil, irmãos. É muito fácil. Paulo está aqui nos dando uma grande lição com relação a isso. Então, se você está nesse momento pensando em desistir do seu ministério, se você está pensando em desistir de algo que Deus o tenha chamado para realizar, repense. Repense, veja Paulo aqui, ele dizendo, olha, sede qual eu sou, pois também eu sou como vós, ou seja, eu continuo agindo de modo que vocês possam agir como eu me comporto. Irmãos, assim eu vos suplico, eu estou implorando, vocês não me ofenderam, não é essa a questão, eu estou implorando que vocês vivam como gentios. Gentios salvos, gentios libertos, que vocês vivam. E aqui ele vai continuar no versículo 13. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Aqui está o ponto em que eu estava falando. Então Paulo, ele aqui especula-se na Bíblia Shed, o pastor, ele vai dizer o seguinte, o pastor Shed, que Paulo, com relação a essa enfermidade, ela poderia ser uma malária que abundava ali na região de Perge, no litoral da Ásia Menor, ou poderia até mesmo estar sendo feita uma alusão aqui à epilepsia. Alguns levantam que pode ser alguma coisa com relação aos olhos, à vista, e a gente vê que Paulo, logo aqui no versículo 15, ele de fato vai dizer que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para me dar. E até mesmo no final da carta aos Gálatas, Paulo vai dizer, vede com que grandes letras vos escrevo. Então a gente sabe que Paulo tinha uma dificuldade ocular, ele tinha algum problema de visão. A gente não sabe, alguns especulam que esse fosse o espinho da carne de Paulo. Então, esses pontos realmente entram muito em especulação e eu não tenho base para defender um ou criticar outro. O que sabemos é que Paulo estava enfermo, Paulo ficou enfermo. E devido a essa enfermidade, Paulo foi para a região da Galácia. Então, aqueles irmãos, Paulo está dizendo aqui, vocês sabem que quando eu preguei o evangelho a primeira vez para vocês, foi devido a uma enfermidade física. É interessante porque aquela região não havia sido evangelizada até então. A gente conhece, já estudou cartas como a de Colossenses, em que não foi Paulo o fundador da igreja, Paulo não havia estado ali naquela região, mas ele havia pregado e o evangelho havia chegado até os Colossenses. E Paulo também cuidava daqueles irmãos, mas aqui nesse caso Paulo está falando, eu preguei o evangelho para vocês pela primeira vez. E quando eu o fiz devido a uma enfermidade. Isso também é muito interessante porque o apóstolo mostra a sua urgência em pregar o evangelho e ele mostra também a força de não se deixar abater até mesmo pela doença. Porque a gente até vê aqui no versículo 14, Paulo vai falar assim,
E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto, antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Aqui, quando Paulo fala foi uma tentação, é que o pastor Shed até coloca aqui que essa tentação teria a ver com desprezo e uma possível alusão à epilepsia. Mas, irmãos, imagine, não vamos nem entrar tanto assim, mas vamos imaginar uma questão ocular. Quando a gente vê uma pessoa com conjuntivite ou um derrame ocular ou qualquer coisa assim, hoje já é complicado a gente ficar olhando para aquela pessoa, não é? Quando qualquer coisa assim, geralmente que é na face, nos cria uma certa repulsa, uma certa agonia de ficarmos olhando para aquela pessoa. E Paulo, ele está falando assim, ó, a primeira vez que eu preguei o evangelho para vocês foi Vós sabeis que preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física, posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação. Essa questão aqui de ser uma tentação, também a gente pode colocar a questão de que Paulo, ele ressuscitou mortos, Paulo curava enfermos, e agora Paulo tem uma doença e ele não pode curar, ele não pode alterar a sua fisionomia que está ali estranha, que poderia até causar repulsa, desgosto ou desprezo da parte daqueles irmãos, porque é o que Paulo está falando, vocês me receberam, vocês não revelaram desprezo nem desgosto, antes vocês me receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. E Jesus disse que quando você cuida, quando você recebe a esses, a mim vocês estão recebendo. Então Paulo aqui, ele não está sendo pretensioso, não está usando de nenhum erro teológico, porque Paulo está dizendo, eu fui aí fazer a obra de Cristo, e quando vocês recebem aquele que está realizando a obra de Cristo, é como se você estivesse recebendo a Cristo. Por quê? Porque aquela pessoa está ali para realizar a obra que Cristo determinou a ela realizar. E Paulo está falando, vocês me receberam como que um anjo de Deus ou o próprio Cristo, vocês não sentiram desprezo nem desgosto por mim, vocês não tiveram repulsa pela minha enfermidade, a minha enfermidade na carne, ou seja, era uma coisa física. Era físico, era algo físico e que se revelava, né, que transparecia ali no corpo de Paulo de alguma forma. E Paulo está dizendo, vocês não ligavam para aquilo. E ele continua assim, que efeito, pois, da vossa exultação? No grego o termo que efeito, pois, da vossa bem-aventurança? Porque o que Paulo está dizendo aqui, pois vos dou testemunho que, se possível for, tereis arrancado os próprios olhos para me dar. O que Paulo está dizendo aqui é que, quando ele ficou doente e ele foi ali para a região da Galácia e ele pregou o evangelho para aqueles irmãos, apesar da sua enfermidade física, eles não demonstraram desprezo, eles não demonstraram nenhum desgosto para com Paulo, ao contrário, eles como que comentavam ou diziam entre si da bênção, da bem-aventurança de que, poxa, o apóstolo ficou doente, ele veio para cá e dessa forma nós tivemos oportunidade de receber o evangelho. Então é aquele bem que se transforma em mal, aquele mal que se transforma em bem, porque Paulo estava mal, ele estava doente, aí ele vai para lá e ele prega para aqueles irmãos e eles se acharam bem-aventurados. E agora Paulo vai dizer, poxa, onde é que está a bem-aventurança de vocês? Agora vocês não se acham mais bem-aventurados por eu ter ido aí, por eu ter pregado o evangelho para vocês? Vocês já se esqueceram da forma como vocês se sentiram quando eu assim o fiz, quando eu estive aí? É isso que Paulo está dizendo. Que efeito, pois, da vossa exultação? Se você quiser, em exultação, sublinhe e escreva bem-aventurança, pois vos dou testemunho que, se possível fora,
teríeis arrancado os próprios olhos para mudar. Quer dizer, Paulo, a sensação de Paulo, quando ele estava ali com aqueles irmãos, é que se aqueles irmãos pudessem, eles fariam uma transfusão de olhos com Paulo, eles dariam os próprios olhos para que Paulo pudesse ficar bem, para que Paulo melhorasse. E agora, no entanto, eles estão viraram a casaca completamente. E aí Paulo vai dizer, eu até anotei aqui assim na minha Bíblia, tinham se achado abençoados, algo mudou? O que mudou? Mudou a presença dos judaizantes no meio deles. E Paulo continua aqui, tornei-me porventura vosso inimigo por dizer a verdade? Como é difícil dizermos a verdade, não é, irmãos? Como é difícil se posicionar. Paulo está dizendo ali, olha, vocês me receberam bem, vocês cuidaram de mim, agora eu sou inimigo de vocês? O que mudou? Mudou o fato de eu dizer que vocês estão errados? Mudou pelo fato de eu dizer a vocês que vocês estão seguindo por um caminho errado? É isso que mudou? O que tinha mudado era isso, irmãos. Chegaram lá os judaizantes, começaram a pregar, aquelas pessoas acreditaram no que eles estavam pregando e começaram a desprezar tudo que Paulo havia ensinado. Eu sou o vosso inimigo? E o versículo 17, os que vos obsequiam não fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja a favor deles. Esse ponto aqui também é muito interessante, porque quando Paulo fala aqui, olha, os que vos... Primeiro, Paulo ele está entrando com uma terceira pessoa, porque geralmente nas cartas Paulo trata eu e vocês, não é? Somos nós aqui, eu estou tratando da minha pessoa, com os irmãos da igreja de Colossenses, com os irmãos da igreja de Filipenses, com os irmãos da igreja de Romanos, de Roma. Então é sempre Paulo e a congregação. Então eu e vós. E aqui Paulo está entrando com um terceiro, porque ele vai dizer que aqueles que tentam, que fazem, que estão aí bajulando vocês, que estão aí tratando vocês dessa forma, com bajulação. A gente usa um outro termo, né, irmãos? Um termo tanto quanto puxado, e não dá para mim trazer esse exemplo aqui, mas os irmãos sabem, né? Eu acredito que saibam que eu estou querendo dizer, aqueles irmãos estavam bajulando, os judaizantes estavam bajulando os irmãos na Galácia. E isso estava deixando o ego daqueles irmãos inflado. E por isso eles estavam preferindo ouvir aquilo que lhes agradava do que as verdades pregadas por Paulo. E isso é muito interessante, porque na maioria das vezes, irmãos, pregar a Bíblia é entrar em confronto com a conformidade que as pessoas estão vivendo. Evangelho é você mudar de vida. É você aceitar Cristo. E o que a palavra diz? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então é mudança, é confronto. E aqueles judaizantes, eles não estavam trazendo isso. Lembra que na semana passada, quando estudamos, Paulo falava que eles eram sujeitos, que o evangelho estava livrando eles do aio, né, que era aquela espécie ali de governante que cuidava, aquele guardião que, se necessário fosse, daria ali a repreenda e tudo mais, mas também dos falsos deuses, que Paulo vai dizer que são os rudimentos do mundo. O que são os rudimentos do mundo apontados por Paulo aqui? São os demônios, os falsos deuses que eram adorados por aquelas pessoas. Entenda, irmão, um falso deus, ele não tem poder nenhum. O poder está na dominação que aquele pensamento exerce sobre as pessoas. Então as pessoas se tornam escravos por achar que aquele ser inanimado pode fazer algo por ela.
Aí é que está a questão. A gente pode usar, por exemplo, o Deus Mamon, o dinheiro. O dinheiro faz mal para alguém? Não, o dinheiro não tem problema nenhum. Agora, a forma como eu utilizo o dinheiro, a forma como eu permito que o dinheiro domine a minha vida, se eu permitir que o dinheiro seja o meu Deus, que ele controle o meu humor, que a falta dele me deixe infeliz e que tê-lo me faz sempre querer mais. Então eu estou dando um super valor, eu estou criando ali dentro de mim mesmo uma forma que me ataca, que me prejudica. Mas o dinheiro em si, o dinheiro não é o problema. E Paulo, aqui ele está falando, olha, eles galanteiam vocês, eles estão aí adulando vocês, eles não estão fazendo isso com sinceridade. Eles não estão sendo sinceros, eles não estão sendo honestos naquilo que eles estão falando. E se eu pareço duro, é porque eu tenho uma verdade, Paulo poderia até acrescentar. E ele continua aqui dizendo, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Ou seja, os judaizantes que eles estavam pregando, adulando aqueles irmãos, porque eles queriam que aqueles irmãos se afastassem de Paulo. Com que objetivo? Com o objetivo de fazer com que eles se aproximassem deles. Irmãos, isso também é muito interessante, porque mostra essa questão. Quando a gente vê algumas seitas e até mesmo alguns segmentos religiosos que a igreja ela é totalmente isolada. A igreja vive só ela. Ela tem... Ela pode ser até uma rede de igrejas, mas só uma pessoa manda. Só uma pessoa detém a verdade, o conhecimento e só aquela pessoa ali diz o que pode e o que não pode ser feito. Eu já fiz estudos de alguns segmentos religiosos como esse, em que os pastores de todas as igrejas ligadas àquela denominação, eles recebem a mensagem que deve ser pregada nos cultos, no púlpito, dominicalmente. Eles não têm liberdade de falar o que eles querem ou o que o Espírito Santo tocar neles para aquela congregação. Por isso é muito importante quando nós pertencemos a uma denominação como a Batista. Qual é a diferença? Dentro da denominação Batista existe uma convenção. Existe a junta de pastores, existe a ordem dos pastores. Então, uma pessoa, para ser pastor batista, ela tem que passar pelo seminário. Depois que ela termina o seminário, ela passa por um concílio de pastores, é convocado um concílio de pastores, onde esses pastores vão indagar aquela pessoa que quer ser consagrado. E a igreja é quem pede a consagração. Então, existe toda uma regra. E agora, por exemplo, nós vamos, quando uma igreja, uma congregação vai passar a ser uma igreja, ela vai deixar de ser congregação e ela passa a ser uma igreja. Aqueles membros da congregação, eles também passam por um concílio. Eles também são indagados a respeito daquilo que eles creem, da verdade. Então, suponhamos que ao estar realizando o concílio de determinada congregação, os membros daquela igreja acreditem que eles, através de boas obras, eles podem alcançar a salvação. Aquele concílio de pastores e de irmãos que estão ali, ao ouvir essa heresia, eles sabem que isso não faz parte da doutrina batista. Então, aquela denominação, aquela igreja, aquela congregação, ela pode ser transformada em igreja de outra denominação, não da denominação batista. Entenderam? E aqui Paulo está tratando isso, porque os judaizantes, eles queriam justo afastar. A seita faz isso. Ela
pega o grupo e ela isola aquele grupo. O grupo isolado, ele só entende que verdade é a verdade vivida ali, a verdade dirigida e guiada pelo seu líder. Ele não ouve, ele não tem contestação, não tem discussão, não existe uma conversa, entende? Ali é limitado aquilo que ele determina. Por isso é tão difícil quando nós falarmos e pregarmos para pessoas em determinada seita, porque ali é feito praticamente uma lavagem cerebral na cabeça daquelas pessoas. E Paulo está atacando aqui, porque ele está dizendo o que essas pessoas querem, na verdade, é afastar vocês de mim. Ele continua, é bom ser sempre zeloso pelo bem e não apenas quando estou presente com vocês. É muito lindo, não é, esse texto, porque isso se aplica à nossa vida, ser sempre zeloso, não apenas, irmãos, quando tem alguém nos vendo, não apenas quando alguém está nos observando, não apenas quando a pessoa está presente, mas é aquele comportamento, aquela atitude, não é, de estarmos sempre na presença de Deus. Sempre na presença de Deus. Ouve-se muito a respeito de crentes que somos um no domingo e na segunda-feira nós somos outra pessoa completamente diferente. Eu espero que esse não seja o caso dos irmãos. Espero também em Deus não agir dessa forma, busco não agir dessa forma, mas sabemos que é uma realidade, não é, que se permitirmos, porque, irmãos, observe, como que você pode competir com 40 minutos de um sermão, ou quando o povo já começa a reclamar muito, 60 minutos de um sermão, contra o ataque da mídia social, contra o ataque da televisão, contra o ataque dos filmes, contra o ataque das séries, contra o ataque das novelas. Você para os que assim gostam 1 hora por dia para ver o episódio da sua novela preferida. E se você for daquelas bem viciantes, você vai assistir a novela das 6, você vai assistir a novela das 7, você vai assistir a novela das 9, depois você passa para a da Record, que começa às 10, você vai querer assistir as novelas de todos os canais. É que novela já é coisa do passado, mas aí tem as séries. E o que acontece com as séries hoje em dia? A pessoa faz uma assinatura da Netflix e quando ela pega uma série e ela gosta daquela série, ela assiste os 8 a 12 episódios no mesmo dia. Com 1 hora de duração, você fica 12 horas sendo massificado com aquelas informações que estão sendo passadas. E olha, dificilmente você vai ter uma série ou você vai ter uma novela onde não vai ter ali um relacionamento homossexual. E o homossexualismo, ele está bem claro na Bíblia de que é pecado. Você vai ver ali relações incestuosas. Você vai ver ali o dissolvimento da família. Você vai ver ali naquelas séries, e muitas das vezes a gente até torce por esses personagens, pessoas que fazem falcatruas, são bandidos e se dão bem. E você torce para que aquele bandido não seja preso. Não, ele é um bandido do bem. Como que a gente quer competir, irmãos? Você não lê a Bíblia, você não tem uma vida de oração, uma vida devocional, você não ouve cânticos durante a semana. Então, como que você pode não ser? Como que podemos? Eu me incluo, né? Não sou nenhuma santa, nem vivo longe dessas coisas, eu vivo nesse mundo e sou atormentada com todas essas coisas que você também é. Então, como que podemos competir contra essa massificação que o mundo está trazendo para as nossas vidas com 40 minutos de um estudo da palavra por um pastor? Que pode até ter passado a semana todinha sendo massificado com isso também.
fica complicado. Paulo está dizendo, se você é zeloso, é bom ser sempre zeloso pelo bem, não apenas quando eu estou presente convosco. Então não é apenas aqui no domingo. O vir aqui no domingo é um plus, é um complemento daquilo que você viveu durante toda a semana. É um recarregar de forças, né? A bateria. Isso aqui não pode ser, irmãos, a sua fonte de espiritualidade. A sua fonte de espiritualidade tem que ser você e Deus. Eu não sei nem se o termo está muito certo de colocar aqui. Se estiver errado, os irmãos me perdoem. Depois lá o pastor vai corrigir e eu trago aqui a correção para os irmãos. E Paulo vai dizer aqui, ó, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. E esse ponto aqui eu achei muito interessante e também é um ponto bem conflituoso, um ponto... Porque, irmãos, a gente age com relação à pregação do Evangelho, mas numa posição de descarte. Eu quero tirar aquela preocupação de que não falei de Cristo para aquela pessoa. Se você não é assim, me perdoe. Mas esses evangelismos, irmãos, de água e folheto no sinal, esses evangelismos de, sabe, só mandar uma mensagem pelo WhatsApp, um versículozinho no WhatsApp, esse tipo de coisa, ela pode até vir a ser assim, uma introdução, uma abertura para que você possa começar a falar. Mas Paulo, com relação aqui ao Evangelho, Paulo está dizendo que vivo, sofro as dores de parto. O evangelista, ele trabalha, ele discipula, ele vai caminhar com aquela pessoa que ele está pregando o evangelho, vai muito além desse descarte que muitas das vezes fazemos, de achar, irmãos, que aquilo ali eu já fiz a minha parte. Não, irmão, olha só, eu dei uma Bíblia para aquela pessoa ali quando ela fez aniversário, eu já fiz a minha parte. Se ela vai ler ou se ela não vai ler, o problema é dela. Se ela vai ouvir a mensagem que eu mandei ou não, o problema é dela, eu já fiz a minha parte. A gente não pode agir dessa forma. O dar a Bíblia, o entregar o folheto, o enviar a mensagem é muito importante, mas tem que ter o complemento. Eu não posso achar que fiz isso e que isso é o suficiente. E tem mais, a gente precisa trabalhar isso dentro da igreja, porque eu preciso ser evangelista, você precisa ser evangelista. Nós todos precisamos ser evangelistas. Quando Jesus deixou a grande comissão, ele não deixou a comissão para o ministério de evangelismo. Todo crente precisa ser evangelista. Aí o que nós fizemos enquanto igreja? Acabamos com o ministério de evangelismo. E agora ninguém faz nada. Eu fico admirada, por exemplo, com a facilidade que o meu pai e a minha mãe têm de, em qualquer circunstância, entrar com o evangelho, entrar com a palavra. Eu fico assim, eu peço a Deus que um dia eu possa ser como eles, porque devido à minha timidez, muitas das vezes eu fico ali, né, uma força, não sei se vocês sentem isso, mas você quer falar, mas falta coragem, falta a palavra certa, vem aquela insegurança, quando você vê, passou a oportunidade e a pessoa passou pela sua vida e você deixou de fazer. E eles não perdem. Eles não perdem. Se vai na padaria, ele tem que pregar. Se ele está no restaurante, ele tem que pregar, ele tem que falar. No posto de gasolina, onde quer que eles estejam, eles estão sempre pregando, levando a palavra. Minha mãe evangelizou todas as meninas que trabalharam lá em casa. Então, na escola, no trabalho, vizinhos. Então é uma coisa assim que faz parte ali da vida deles, mas eu não consigo, até hoje, não consegui ser igual, e são poucas as pessoas que nós vemos com esse mesmo ímpeto, e falta entre nós.
falta entre nós. Na maioria das vezes a gente faz o evangelho do descarte. Puf, fiz a minha parte aqui, agora tô com a minha consciência tranquila, vou adiante. Paulo vai encerrar dizendo: puder eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Não é? E a gente sempre encerra com os versículos de efeito. Né? Na semana passada, Paulo dizendo: receio que vos tenha eu trabalhado em vão para convosco. E hoje eu deixo esse versículo aqui de Paulo dizendo: eu estou perplexo a vosso respeito. Irmãos, que o Espírito Santo possa estar trabalhando as nossas vidas, trabalhando os nossos corações, que esses pontos que foram levantados aqui, se você tem essas falhas, ou se você não tem, glória a Deus por isso. Se você tem, assim como eu tenho muitos, né? Muitos dos pontos que eu levantei aqui para os irmãos são exemplos meus, são problemas que eu vivo no meu dia a dia, questões que eu vivo pedindo a Deus que me ajude para que eu possa mudar. E assim é a caminhada cristã. Assim é a nossa jornada. Uma jornada de busca pela excelência, não excelentes por natureza. Os judaizantes, eles se achavam, os fariseus, perfeitos. Buscavam a perfeição para a salvação. Nós não, nós buscamos porque somos salvos. E eu quero, dentro do possível, imitar a Cristo, ser como Cristo e levar o maior número de pessoas a serem salvas em Cristo. Que o Espírito Santo possa estar trabalhando em nossas vidas, que você tenha um excelente estudo, um excelente final de dia. Amém.